Olá, alunos. Eu vou falar aqui mais algumas informações sobre o projeto final. Um exemplo que eu vou dar aqui é o seguinte: mas a gente tem que armazenar frango. O frango, normalmente, ele é armazenado na temperatura de menos 20, menos 18 aproximadamente. No exemplo, vamos usar menos 20. A temperatura de congelamento do frango é menos 2,8 graus Celsius. Normalmente, a gente dimensiona a área da câmera considerando uma densidade de 100 kg por metro quadrado para o frango. O calor específico do frango antes de congelar é 3,3 kJ por grau Celsius. O calor específico do frango depois de congelado é 1,55 kJ por grau Celsius, que é também equivalente a 0,79 quilocaloria grau Celsius. Observe aí que nesse caso, nosso exemplo, nós vamos ter o quê? O frango entrando na câmara a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E ele vai ser armazenado na câmara, eu vou chamar de TI aqui, mas temperatura de armazenamento é igual a menos 20 graus Celsius. E o ar, ele está na condição de 35 graus Celsius aqui fora. Observe a câmera mais ou menos como ela é posicionada. O produto, para a gente calcular o calor trocado no produto, tem duas situações. A situação A, quando o produto entra na câmara com temperatura, vamos supor se o frango tivesse entrado a temperatura, sei lá, de 5 graus Celsius. Aí ele precisa primeiro baixar a temperatura até a temperatura de congelamento. Aí eu tenho a troca de calor sensível nesse primeiro processo aqui, o Q1. Depois eu tenho troca de calor latente, ou seja, toda a massa vezes o calor latente do frango. E, finalmente, o frango vai de temperatura de congelamento até a temperatura de armazenamento. É o Q3 aqui, ó. Essa é a primeira situação. A outra situação, que é o nosso caso, a temperatura de entrada foi menos 10. Então, o frango já está congelado. E ele vai para a temperatura de armazenamento de igual a menos 20. Então, nesse caso, o ΔT vai ser 10 graus Celsius. E o calor específico aqui, ó, é o calor específico depois de congelado. Não é porque o calor específico ele varia, né? Antes e depois de congelamento. Aí, então, só para recordar, então, tá aí as parcelas de troca de calor, além das trocas da penetração pelas paredes, teto e piso, né? Que acaba tentando entrar aí na câmara, mesmo com isolamento, nós temos também um pouco de infiltração de ar. Toda vez que a pessoa entra na câmera, né, para colocar produto, mesmo que tenha aqueles PVCs aqui, ó, você coloca umas tiras de PVC para impedir, até cortina de ar. Mas o ar que fala 35 graus Celsius, a câmara menos 20, acaba sempre tendo infiltração. A infiltração é calculada com essa equação aqui, ó. N é o número de trocas, ou seja, quantas vezes o ar da câmera é trocado pelo ar de fora, quantas vezes entra, o volume da câmera e o Q removido. O Q removido, na verdade, nada mais é que um cálculo a partir da condição da entalpia do ar aqui fora e a entalpia do ar aqui dentro. Como se fosse uma análise de propriedade do ar. As pessoas também estão liberando calor aí, e a quantidade de calor que as pessoas liberam vai depender muito da função da temperatura interna aí da câmera, né? De armazenamento. A gente tem tabelas para isso. O calor de iluminação é dado muitas vezes como sendo proporcional à área da câmera. E também o motor, né? O motor, para funcionar aqui, os ventiladores aqui, eu preciso do motor que fica dentro da câmera. Ele libera uma dada quantidade de calor também. Pelas paredes, aí eu tenho aí, ó, a troca de calor, parede, teto e piso. É quando eu seleciono minha câmera, o meu painel, eu obtenho aqui um L, né, uma espessura. Com essa espessura aqui, geralmente o fabricante já dá um tal de U, que é o coeficiente global do painel. Com esse U dado e com o ΔT, que é a diferença de temperatura. Por exemplo, nesse caso, 35 menos 20, dá 55 graus Celsius, uma boa diferença de temperatura entre o lado de dentro, de fora e dentro. E a área é a área total aí dos painéis, né? Quando eu calculo aí, ó. Veja aí o exemplo de como é calcular a área. Vamos supor que aqui seja Azinho, aqui seja Bzinho. Então, essa área aqui, ó,
é calculada como sendo Bzinho vezes a altura. Já essa área aqui é calculada como sendo Azinho vezes a altura. E essa área de cima aqui como sendo Bzinho vezes Azinho, né? Ou seja, largura vezes a altura, largura vezes a profundidade da câmera. Eu coloquei duas vezes aqui porque eu tenho o teto e o piso, eu tenho a parede da frente e de trás. Finalmente, aí os dados do meu projeto. Então, veja aí, eu tenho 2.100 kg de frango por dia para armazenar nessa câmara, temperatura de entrada menos 10, temperatura de armazenamento da câmara, né, vou chamar aqui de menos 20, 32 watts por metro quadrado de iluminação, 2 pessoas entrando aí na câmara por 3 horas por dia. Com isso, eu posso dimensionar a câmara como tendo 2.100 por 100, né? Eu tenho 21 metros quadrados de área de piso. Posso selecionar aí placas de isolante da Danica. Eu escolhi aí 200 milímetros para ter uma classe de isolamento excelente. O comprimento de cada placa, né, esse pedaço aqui, ó, essa largura de cada placa aqui, é 1.144 milímetros, ou 1,14 m mais ou menos, né? Centímetro aí, 1,14 metros, deixa eu arrumar aqui. A altura da câmera é 3 metros e o U foi dado aí nesse exemplo aí como sendo 0,202 watts metro quadrado grau Celsius. 5,14 por 5,40. O calor trocado, então, a gente pode fazer essa seguinte conta aqui, ó, o primeiro calor trocado pelas paredes, aí 0,2 é o UA ΔT, a área total de painel está aí, e o ΔT é 55. Esse valor aqui dá em watts, eu posso multiplicar por 0,86 para dar quilocaloria por hora. Como eu tenho 24 horas de funcionamento aí, eu tenho uma carga trocada em 24 horas como sendo 26.280 quilocaloria. A infiltração, está dada a equação aí, já havíamos mostrado. Esse valor aí é tabelado, vocês vão encontrar tabelas aí. Esse valor aqui é o volume da câmera e aqui é o calor removido aí para a condição. Dá um total de 18.253 quilocaloria. O calor trocado pelas pessoas, aí 2 pessoas vezes 3 horas e vezes 340. Isso aqui é a liberação por pessoa. Dá um total aí 2.040 quilocaloria nas 24 horas, exatamente porque eu considerei 3 horas nas 24 horas. O calor do motor aí é calculado aproximadamente por essa multiplicação 120 vezes o volume da câmera, que dá 9.540 quilocalorias. A iluminação, a gente multiplica aí o 0,86 para dar em quilocaloria, né? Vezes o 848 vezes 3. Obviamente isso aqui é a potência em watts, né? A gente falou que é 32 watts por metro quadrado. Vejo ali que a minha câmera tinha um tamanho já definido, vamos ver ali o tamanho. Só lembrando que a minha câmera tinha 5,14 m por 5,40 m, ok? Por conta dos painéis, né? O calor do produto é MC ΔT, aí é o calor específico aí do frango, né? Depois de congelamento, 2.100, 0,79, menos 10, menos 20 dá diferença de 10, né? Vai dar 16.590. Somando tudo, dá um calor total de 74.891 quilocaloria, que dividido por 18 horas, eu vou ter aí 4.160 quilocaloria por hora, que é a carga térmica que eu preciso utilizar para fazer a seleção dos componentes, né? Evaporador, condensador, válvula de expansão termostática, filtro secador, visor de líquido, as tubulações, o diâmetro de tubulações, né? Separador de óleo, válvula solenoide e o quadro elétrico. É isso, espero que tenham entendido e até a próxima.